Bom dia. Então, vamos continuar com mais uma aula sobre a ação popular. A ação popular, se fosse bem utilizada, nós poderíamos ter salvo, por exemplo, o Banco do Estado do Paraná. Basta lermos aquele livro, A CPI sobre o Banestado, para verificarmos quantos atos ilícitos foram praticados com o dinheiro público. Poderíamos ter salvo 7 quedas. Bem, e nós estávamos falando lá no artigo 4º, outras hipóteses de exercício da ação popular, não é? Dizíamos na aula anterior que também são nulos os atos, os contratos, a admissão ao serviço público remunerado com desobediência das condições de habilitação, ou seja, se requer um bacharel e se nomeia uma pessoa que não é bacharel, se requer um médico e se nomeia um enfermeiro, se faz a nomeação por conta do nepotismo, qualquer nomeação irregular, nomeação sem concurso, nomeação por concurso fraudulento, tudo isso cabe à ação popular. Mas em seguida, nós temos lá no inciso 2 do artigo 2º, operação bancária. E foi esse tipo, foram as operações bancárias destrutivas do patrimônio público, não é? Que fazia parte do Banestado, que levaram o Banestado a quebrar. Então, e ali vai falar dessas hipóteses. Não foi utilizada a ação popular e daí quebrou o Banestado. E então vai dizer ali, operação bancária quando for realizada com desobediência às normas legais, estatutárias, regimentais, o valor do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante da escritura, contrato ou avaliação. Então fazia-se um empréstimo lá, vamos dizer, de 1 milhão e dava-se em garantia bens de 500 mil. Então, lógico, a pessoa não pagava a dívida de 1 milhão e executar a garantia correspondia à metade do valor, não é? Se emprestava, estava devendo 1 milhão, fazia-se empréstimo de mais 3 milhões para pagar aquele 1 milhão e dava-se como garantia duplicadas no valor de 800 mil. Então, não pagava 1 milhão e nem os 3, não é? E assim foi numa orquestração tamanha que conseguiu destruir, não é, o Banestado. Aí temos também outra forma de entrarmos com as ações populares, as empreiteiras, as concessionárias de serviço público. Então, vai dizer ali o inciso 3º, a empreitada, a tarefa e a concessão de serviço público quando o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa. Então, não foi feita concorrência, tinha que ter havido concorrência para se escolher a melhor oferta. Existem algumas hipóteses em que se dispensa a concorrência, mas são raras. Então, se não houve concorrência, simulando que aquela era uma hipótese que estava liberada a concorrência, cabe também a ação popular para anular o contrato que for realizado aí com o empreiteiro, com a concessionária, não é? Também vai pôr ali
que cabe ação popular se no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que comprometam o caráter competitivo. Ora, nas licitações tem que haver competição, e é através da competição que vai se buscar a melhor oferta para o Estado. Ora, se no edital são incluídas algumas cláusulas que impeçam, comprometam o caráter competitivo, ou seja, se exigem determinados detalhes que só uma ou outra empresa pode cumprir com aquilo, praticamente acaba com a competição. E isso também é motivo de se anular um contrato de empreitada. Aí vai também dizer que é nula a concorrência administrativa em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. Então, quer afaste a possibilidade de competição ou limite as possibilidades normais de competição, de qualquer maneira, isso compromete o Estado, né, União, Estado e município, a encontrar a melhor oferta. E assim vão sendo enumeradas as hipóteses. No inciso 4 fala as modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa, concessão de serviço público, sem que estejam previstos em lei ou nos respectivos contratos. Aí nós temos uma discussão muito grande sobre essas prorrogações dos contratos de pedágio. Tudo bem que o contrato admite essa prorrogação, mas essa cláusula não pode ser considerada abusiva. Nós temos, por exemplo, contratos prorrogados de pedágio daqui a Paranaguá custa não sei quanto, R$19, 18, não sei. Na mesma distância daqui a Joinville custa R$3. E qual é a diferença? Por que uma diferença tão gritante assim do preço dos pedágios, não é? Poderia ser discutido isso até numa ação popular. Compra e venda de móveis ou imóveis, no caso em que não é cabível a concorrência pública, quando, mesmo não cabível a concorrência pública, quando essa compra é realizada e o preço da compra daquele bem é superior ao corrente no mercado. Então também é um ato lesivo. Não precisaria concorrência, tudo bem, eu vou comprar o bem, mas daí compro por um preço superior. Ou, na hipótese de venda, eu vendo o produto também por um preço inferior ao preço do mercado. Tudo isso são hipóteses de ação popular, não é? São exemplos previstos em lei de como nós podemos proteger o patrimônio público. E aqui a gente está olhando mais o patrimônio público do aspecto econômico mesmo, não é? Aí ele vai falar também sobre licença de exportação, de importação, que resulte em privilégios tanto do exportador como do importador, e faz menção também a empréstimos concedidos pelo Banco Central. Bom, aí nós temos, então, no artigo 4º, um rol considerável de hipótese que nós podemos, e não são só essas, né? São meramente exemplificativas. Podemos proteger o patrimônio público contra
essas ilicitudes, não é? Contra essas fraudes ao dinheiro público. O artigo 5º, ele vai falar que o juiz, para conhecer das ações populares, é o juiz de primeiro grau. É o juiz aqui, sei lá, de Curitiba, de Castro, Ponta Grossa, Jaguaraíva, Piraí, Lapa, Londrina. Estou falando só do estado do Paraná, mas qualquer juiz de primeiro grau. Eu falei para vocês na aula anterior também sobre a prevenção. O artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai falar: a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes sobre os mesmos fundamentos. Por quê? Para evitar decisões contraditórias. Eu dei o exemplo das ações populares contra a venda da Vale do Rio Doce. Foi proposta uma, sei lá, em Rondônia, outra no Maranhão, outra em Brasília, outra no Paraná. Imagine se cada juiz decide de uma forma diferente, fica totalmente inviável o cumprimento dessas sentenças. Por isso, esse Instituto da Prevenção. Proposta a ação popular perante um determinado juízo, as outras ações populares idênticas propostas em outros juízos deverão ser remetidas para aquele juízo onde primeiro foi proposta a ação popular, para que ele julgue todas elas. É esse o sentido, então, da prevenção. E o parágrafo 4º, ele vai falar que na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato impugnado. Ou seja, não preciso esperar que haja a lesão. Eu posso evitar que aconteça a lesão através desta liminar prevista no parágrafo 4º. Bem, em seguida, no artigo 6º, vai falar contra quem pode ser proposta a ação popular. O artigo 6º tem falação, será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, porque é uma daquelas enumeradas lá no artigo 1º, contra as autoridades pessoalmente, não é só contra o órgão, é contra a pessoa da autoridade também, contra os funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiveram dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Ou seja, a empresa se beneficiou, ela também. Mas eu sou uma pessoa física, não importa, você se beneficiou daquela lesão ao dinheiro público, então você também será considerado a ré. Não é? Porque o dinheiro tem que ser devolvido. Então, contra a pessoa jurídica de direito público, contra a pessoa física do administrador, a pessoa física dos funcionários que atuaram e deram ensejo a esse prejuízo para o Estado, e por todos aqueles que se beneficiaram. Eu contei para vocês na aula anterior, não é? Que um meu colega foi nomeado lá apenas para aprovar a entrega de uma avenida, sem saber nada, mas ele participou, e se participou de uma forma ou outra, a ação popular também é dirigida contra ele. O parágrafo 1º vai dizer que, se não houver benefício direto do ato adesivo, ou se ele for indeterminado, desconhecido, será proposta somente contra as outras pessoas indicadas
neste artigo. Tem aqui um aspecto muito interessante, artigo 6º, parágrafo 3º, que a pessoa de ré passa a ser autora. Parágrafo 3º, as pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, Estado do Paraná, que seria a ré, ou lá, digamos, a Copel, que seria a ré, cujo ato seja objeto de impugnação, ela poderá abster-se de contestar o pedido, dizendo, não, realmente foi feito errado, mas foi feito por um administrador, não é? Ela poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar do lado do autor. Ela, de ré, ela passa a ser autora, porque ela está de acordo com a anulação daquele ato que foi praticado em nome dela, mas foi praticado por um administrador, uma pessoa física que agiu ilicitamente. Bem, essa mudança da ré para a autora tem que ser considerada de utilidade e do interesse público. E aí o juiz vai dar uma examinada, né? A juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Vem daí já um outro representante legal, quem autorizou a obra superfaturada foi um administrador. Bem, mas daí já passou uma gestão e veio outro administrador. Se esse outro administrador entender que ele deve também, representando a pessoa jurídica, ingressar como autor, essa pessoa jurídica passa de ré para autora. É um dispositivo muito interessante aqui desta ação civil pública. O Ministério Público deve acompanhar a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal, não é, dos que nela incidirem, sendo-lhe velado em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores. Ou seja, o Ministério Público aí ele vai atuar como custos legis, como defensor da lei, não defensor do ato ou defensor dos autores. Ele não será parte aí nesse processo. Nós veremos na sequência que, em caso de abandono, de desistência, o Ministério Público poderá assumir a condição de autor, mas não havendo essas hipóteses de abandono ou desistência, o Ministério Público ele atua como nós chamamos de fiscal da lei ou custos legis. Não é para defender nenhuma coisa nem outra, mas simplesmente para procurar esclarecer a verdade dos fatos. E o parágrafo 5º, ele vem dizer que é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor na ação popular. Litisconsorte quando todos têm o mesmo interesse. Então, vamos imaginar, os alunos vão entrar com uma ação para reduzir o valor da mensalidade. Bem, então, são vários alunos porque cada um entrar com uma ação diferente. Todos se reúnem, o interesse é o mesmo, entram com uma mesma ação, não é? Então, são chamados litisconsortes. Eles têm o mesmo propósito. O litisconsórcio, ele é previsto apenas por uma questão de economia processual. Em vez de terem vários processos, cada um com um autor, teremos um processo só, por exemplo, com vários autores, não é? Então, vocês vão estudar
em processo civil, o litisconsórcio, tem o litisconsórcio ativo, tem o litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo, nós podemos ver lá naquele artigo que nós acabamos de ler, o artigo 6º, que vai dizer: poderá ser proposta contra pessoa pública, privada, pode ser proposta contra funcionário, contra administrador, pelos beneficiários, então, contra vários réus. Aí nós temos um litisconsórcio passivo, quando é proposta contra vários réus. Agora, quando vários autores se reúnem para a propor ação, nós dizemos aí que há um litisconsórcio ativo. Então, o parágrafo 5º vai dizer: é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte. Então, o João entra com a ação popular, o Pedro também entende que aquela ação popular é cabível, ele entra junto com o João, entra lá: olha, João, eu quero participar com você, quero ajudá-lo aqui nessa ação popular. Aí o Guilherme também entende que aquela ação popular tem cabimento. Então eu quero, João e Pedro, também quero entrar com vocês. Então qualquer cidadão pode juntar-se ao autor nesta ação popular. E junta-se como litisconsorte ele fica também como autor. Mas ali o parágrafo 5º fala litisconsorte ou assistente. A diferença de litisconsorte e assistente é que o litisconsorte é parte, é autor ou réu. Assistente é apenas um auxiliar do autor, um auxiliar do réu. Na sequência, vai se dizer como é que se processa a ação popular, não é? E o artigo 7º vai dizer que o processamento é o chamado rito ordinário, um rito mais seguro. E aí, a despachar inicial, o juiz manda citar os réus para virem se defender, né? E intima também o Ministério Público para vir manifestar-se no processo, requisita às entidades indicadas na peça inicial os documentos que devem ser instruídos, devem vir para a ação popular, porque muitas vezes o autor não tem aqueles documentos estão lá na repartição. Então, o autor entra com a ação popular e pede para o juiz requisitar. O réu é que tem que trazer aqueles documentos necessários que estão com ele para o esclarecimento dos fatos. E o juiz fixa aí um prazo de 15 a 30 dias e esse prazo ele poderá ser prorrogado, mas os réus são obrigados a apresentar todos os documentos que estão lá nos seus arquivos relativamente aos fatos narrados na ação popular. O prazo para contestação daí é previsto em 20 dias. O artigo 8º ele vai falar do crime de desobediência. Ficará sujeito à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente que deixar de fornecer, naquele prazo fixado, as informações e certidões ou fotocópia de documentos necessários à instrução da causa. Então, o funcionário, o administrador, a pessoa jurídica, o beneficiário, tem que fornecer todos os documentos necessários para que o juiz analise se é ou não caso de ação popular, se houve ou não o dano ao patrimônio público. E agora não só o patrimônio, né? Patrimônio, meio ambiente, moralidade administrativa, bens históricos, culturais, etc. Todos os documentos que se considerem relevantes. Se não apresentar,
eles incidirão no chamado crime de desobediência. E aqui é muito importante frisar que esse crime de desobediência à ordem do juiz é um crime permanente. Senão a gente vai dizer, o que tem ordem de desobediência? Vai lá, de 15 dias a 6 meses, não me lembro exatamente qual é a pena, vai lá no juizado especial, faz um acordo. Não. Esse é um crime de desobediência permanente. Enquanto não cumprir, está em flagrante delito. É uma característica peculiar desse crime de desobediência previsto aqui no artigo 8º. E agora, para nós encerrarmos o bate-papo de hoje, o artigo 9º que vai falar quando o Ministério Público simplesmente fiscal da lei pode transformar-se em autor da ação popular. O artigo 9º diz: se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, desistir, não cumprir, não dar o andamento devido ao processo, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º. Vamos lá para o artigo 7º, inciso 2º. Edital por 30 dias, publicado 3 vezes em jornal oficial. Então, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados nos prazos, 30 dias, do artigo 7º, inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação, promover o prosseguimento da ação. Então, o autor, o João, desistiu, abandonou. É publicado edital e o Pedro pode vir e daí, em nome do João, dar continuidade. Ou o Alfredo, em nome do João, vir dar continuidade. Ou o Ministério Público. E aí sim, o Ministério Público assume a condição do autor, de autor da ação popular, mas só nessas hipóteses, quando o autor desistir ou abandonar o processo. Bem, então hoje nós vimos essas várias outras hipóteses da ação popular, como se dá o processamento, e penso que na próxima aula nós encerraremos a ação popular e começaremos a trabalhar com a ação civil pública. Até lá!